no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo de número 19. Lucas 19, e a partir do verso de número 1. Lucas, capítulo 19, e um versículo de número 1 a seguir. Amém? Os irmãos encontraram Lucas 19 e versículo de número 1? Amém? Leiamos, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Jesus, ele entra na cidade chamada Jericó. Jericó é uma cidade, nessa época, importante. Ela era uma cidade assim com muitas palmeiras. Na cidade havia muitas fontes de águas termais, águas quentes. E ela era chamada de cidade dos reis, porque os reis da vizinhança costumavam passar o inverno lá, por conta dessas águas quentes, dessas águas termais. E ali havia pessoas muito importantes também. Lembrando que se ela não fosse uma cidade assim, né, promissora, ela não teria aquela muralha que nós conhecidamente sabemos que o Josué, através do poder de Deus, colocou abaixo. Só mesmo o poder de Deus, porque é uma cidade, uma muralha muito fortificada, muito grande, muito segura. E Jesus, ele entra naquela cidade, é a sua última estada ali, é a sua última entrada em Jericó antes da sua crucificação, porque logo ele vai ser crucificado, ele vai ser assassinado. E um pouco antes de entrar na cidade, Jesus se depara com outro personagem, um homem cego, pobre. Zaqueu era um homem rico, um homem importante. Ele era, como o texto nos diz, né? A leitura, ele era um publicano. Um publicano, queridos, era um cobrador de impostos. Era a pessoa responsável em coletar os impostos da nação, os impostos da sociedade.
E a Bíblia fala que ele não era simplesmente um cobrador de impostos, ele era o maioral, ele era o chefe, ele era a pessoa mais importante. Nós podemos falar que hoje seria a nossa Receita Federal, né, que cobra impostos, vê que não era muito diferente dessa época, né? Não está muito diferente. Eles cobram impostos além do necessário, apenas para obter lucros pessoais, e isso fazia com que a população os odiasse. Eles eram conhecidos, os publicanos, eles eram conhecidos no meio do povo como ladrões, como corruptos, como pessoas de mau caráter. Veja que não está muito diferente dos nossos dias hoje, né? Dos políticos aqui, né? Não tem muita diferença. Eles cobram nossos impostos e eles não nos dão retorno. A mesma coisa faziam esses homens. O Zaqueu era o maioral deles. O Zaqueu era o mais importante dos cobradores de impostos. Hoje quem de nós não gostaria de prestar um concurso público, né, para trabalhar na Receita Federal como auditor fiscal, ganhando lá seus 20 mil reais, 30 mil reais. E nessa época o Zaqueu, ele ganhava muito mais, porque eles sangravam mesmo a pessoa, eles tiravam tudo que eles poderiam tirar da pessoa. E o Zaqueu, ele ouve que alguém está chegando na cidade. Ele ouve falar que Jesus está entrando na cidade. E Jesus, ele está rodeado por uma multidão. Jesus está, as pessoas se acotovelam, as pessoas se empurram, as pessoas se esfregam, as pessoas aglomeram Jesus. E o Zaqueu, ele tem algumas... 9 voltaram? Não. Os 9 foram curados também? Os 9 voltaram para agradecer? Não voltaram. Um dos 10. Quantos foram os curados? 10. Quantos voltaram? 1. E em alta voz. Não chegou lá e começou a gritar, já veio gritando. Ou seja, os 9 ouviram também. Os 9 ouviram. Os 9 não se constrangeram em ser curado. Olha bem isso aqui. Os 9 não ficaram constrangidos nem agradecidos em ver que foi curado. E nem ficaram agradecidos ao ver um voltando. Porque eles viram que um estava voltando, eles estavam em 10. Eles viram que um estava voltando. Mesmo assim, não sentiram nada, não pensaram em nada, não pegaram nada, não captaram nada. Tem gente que é cego mesmo, né, irmãos? Tem gente que é insensível mesmo, né? Deus está operando grandemente e insensível mesmo. Só que além disso, eles viram que foram curados. 1, 2. Ele viu o rapaz voltando. E terceiro, eles ouviram o rapaz gritando. Irmãos, quantos de vocês aqui já choraram vendo alguém chorar? Levante a mão. Não é? A gente não dá isso? Numa hora assim de grande emoção, de grande intensidade de emoção. Às vezes você não quer, mas você chora vendo alguém chorar. Você fica sensibilizado. Nós seres humanos somos assim. Nós somos levados. A gente é assim, é o natural, e isso é bom, isso é positivo, isso não é ruim. Ruim seria o contrário. As pessoas frustradas, complexadas, às vezes não sentem mais nada. Então olha só, eles viram que foram curados, nada, fizeram nada. Eles viram que um se retirou deles, nada. E eles ouviram esse um gritando. Se o Lucas ouviu, eles também ouviram o Lucas gritando em alta voz, agradecendo. Mas nada. Só mesmo voltou um. Diga um. Um só voltou. Mas começa a aplicar na sua vida, perguntando, fazendo a si mesmo a seguinte pergunta: como está a minha sensibilidade para com o Evangelho? Como está os meus sentimentos para com Jesus? Porque às vezes, numa busca medonha pelo racional, nós desvalorizamos o sentimento. Irmãos, imagina só, se você orar sem sentir. Uma oração ou outra a gente ora sem sentir. Uma consagração ou outra a gente faz sem sentir. Mas imagina uma vida sem sentimento, sem emoção.
Imagina o pai que não tem emoção em ver o filho crescer. Imagina o pai que não tem emoção, a mãe que não tem emoção em ver a filha crescer e aprender as coisas. Você não pode negar os seus sentimentos, você apenas tem que ser curado neles. Então, uma hora como essa é a hora de você olhar para si e perguntar: meu Deus do céu, será que eu estou vendo algum leproso gritando e eu não estou voltando com ele? Será que eu estou vendo, ouvindo algum leproso gritando e não estou percebendo? Será que eu estou insensível? Porque isso pode acontecer conosco, e essa é a lição para hoje que eu quero desenvolver com vocês. Será que nós não estamos ficando insensíveis? Será que nós não estamos olhando ao nosso redor? Será que o nosso umbigo tem sido o nosso alvo? Como cristãos que somos, como está a nossa emoção? Porque Jesus, quando salva, nos salva completamente. Será que você ainda é uma pessoa azeda? Ainda é uma pessoa frustrada? Será que algum pastor te decepcionou e agora você culpa a Deus a vida toda? Porque o que eu vejo hoje são muitos cristãos doentes porque foram machucados por pastores, mas pastor não é maior do que você. Se um pastor te feriu, te machucou, maior é Deus na sua vida, querido. Se algum sacerdote te machucou, maior é Jesus na sua vida. Quem morreu por você foi Jesus. Quem morreu por você foi o Senhor Jesus, não foi eu. Por que então que muitas vezes nós nos azedamos com Deus, nos azedamos com o Senhor, por causa de pessoas que nos cercam? Nos azedamos com Jesus, o nosso Salvador. Esse homem, ele não poderia fazer diferente. É um mais um, é o óbvio. Olhou para si. Diga, ele olhou para si e viu que foi o quê? Curado. Irmãos, o cara estava coberto de lepra. Lepra não tinha cura, você estava condenado a morrer com aquilo. O cara olhou para si, não tem mais lepra. Olha em direção a Jerusalém e olha em direção a Jesus. É óbvio, para quem que eu vou? Para quem que eu vou? É óbvio. Jesus mandou que eles voltassem? Não. Jesus deu ordem para que eles viessem a Ele? Não. Ele não está pecando em ir para Jerusalém, se mostrar ao sacerdote. Não, eles não estariam errando em ir embora, em obedecer Jesus. É obedecer Jesus, ué. Mas às vezes, em nome de uma tal obediência carnal, presta atenção. Às vezes, em nome de uma tal obediência carnal, nós perdemos a oportunidade de nos render a Deus. Você está me ouvindo ainda? Em nome de uma tal obediência literária. Quantos aqui às vezes ficam citando o versículo bíblico para se safarem? Mas está escrito isso, mas está escrito aquilo. Sempre que é a teu favor, sempre que é para você se safar, você cita a Bíblia. Jesus mandou: vai e se apresentem ao sacerdote. Vai e se apresente para eles. Eles poderiam ir e não cometeriam nenhum pecado. Mas, meu irmão, é o óbvio. É o óbvio, irmãos. Eu olho para mim, estou leproso. Eu olho para mim, não estou leproso. Para quem eu vou? Para quem eu vou? Para quem eu irei? Para onde você irá? O que você fará? É o óbvio. Não é muito difícil, não. Não é complicado isso aqui, não. Para quem você irá? Como está a sua sensibilidade? Como é que está a sua percepção? Como está a sua percepção espiritual? Porque talvez você esteja fazendo muito mais para si, muito mais para você. Talvez você esteja fazendo muito mais para o teu próprio eu. E o Senhor tem feito maravilhas na sua vida, e você não para agradecer. Continuemos. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, é óbvio, dando glória a Deus em alta voz. É outra coisa. Jesus mandou gritar? Mandou gritar, gente? Volta e grita. Falou isso? Não, nada disso.
Verso 16: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Jesus mandou fazer isso, irmão? Não mandou fazer isso. Nem mandou voltar, nem mandou gritar em alta voz, nem mandou se prostrar aos pés dele, nada disso. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Jesus mandou que eles voltassem, irmãos? Mas Jesus queria que eles voltassem, irmãos? Sim. Por isso que eu te digo, cadê a sensibilidade? Cadê a percepção? Cadê a intimidade? Uma vez por semana ir para a igreja tá bom. Eu trabalho demais. Trabalha para quem? Para Deus? Estuda para quem? Para Deus? Você trabalha a semana inteira para quem? É para Deus ou é para você? Estuda a semana inteira para quem? Jesus não mandou que eles voltassem, mas Jesus queria que eles voltassem. Está aí, olha. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Jesus não mandou voltar. Nem sempre você, olha para mim, você vai ouvir uma ordem de Jesus, mas não quer dizer que Jesus não queira alguma coisa de você. Está me entendendo? Jesus não deu uma ordem para que voltasse, Jesus não deu uma ordem para que gritasse, Jesus não deu uma ordem para que se ajoelhasse, Jesus não deu uma ordem para que se prostrasse, mas Jesus queria que ele voltasse, ou que eles voltassem. Jesus tem prazer em ver a gratidão do nosso coração. Não mandou, mas muitas vezes, meu irmão, a sua orelha quer ouvir quem mandou, mas não quer ouvir quem quer. Não quer ouvir quem quer te receber. Isso é falta de sensibilidade, de percepção, de intimidade com Deus. E por falta de intimidade nós vamos esfriando. E aí eu quero chegar na lição crucial para essa ministração aqui hoje. Quero chegar na lição principal. Olha o verso 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te... Quantos foram salvos? Quantos foram salvos? Quantos foram curados? Quantos foram curados? Quantos voltaram? Quantos foram salvos? Quem saiu ganhando então? Um. Porque uma cura, irmãos, pode ir embora. Quem ficou doente uma vez, ficará 2 vezes. Uma cura vai e volta, uma doença pode voltar, mas salvação não. Enquanto você estiver aos pés do Senhor, 10 foram curados, mas um foi salvo. E quem foi salvo? Quem foi salvo? Agora vamos voltar ali para o versículo 16. A grande lição para nós: prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Era um samaritano. Verso 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, disse Jesus. Não houve quem voltasse. E a pergunta nessa noite é: não haverá alguém aqui que voltará? Não haverá alguém aqui que voltará? E este era samaritano. O que ele está querendo dizer quando ele diz este era samaritano, este era estrangeiro? Escute bem agora. Então o que eram os 9? Então o que era os 9? Sabe o que era os 9? Você e eu. Como assim, pastor? Aqueles 9, uma vez que Jesus fala, este era
samaritano. Este era estrangeiro. Ele está dizendo nas entrelinhas que os demais não eram. Então o que os demais eram? Se ele mandou apresentar ao sacerdote judeu, eles eram judeus. E o que era o judeu? O judeu eram os filhos de Abraão, assim como nós somos os filhos de Abraão. Os 9 eram conhecedores da palavra, conhecedores da Bíblia. Os 9 eram os conhecedores de Deus. O Estevão no capítulo 7 de Atos, ele disse que os anjos apareceram aos judeus, que a lei foi escrita pelo próprio dedo de Deus e entregue aos judeus. Os judeus eram os que detinham o conhecimento sobre Deus. Não havia outra nação no mundo que conhecesse a Escritura, só os judeus. Isaías era judeu, Jeremias era judeu, Daniel era judeu, Abraão era isso, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, todos eles eram. Os profetas eram judeus, os reis eram judeus, os sacerdotes eram judeus. Ele está dizendo o seguinte: e este era samaritano. Quem voltou foi o estrangeiro. É impressionante, irmãos, não só apenas uma vez, mas algumas vezes aparece isso na Bíblia. Os estrangeiros voltam, e os filhos de Deus nunca voltam. Não se consagram a Deus, não se entregam a Deus. Os filhos de Deus geralmente são duros de coração. Você vai ler isso também no capítulo 7 de Atos com o Estevão. Ele vai falar assim: vocês, duros de coração, dura cerviz, vocês que ouvem e não obedecem. Então, aqueles 9, era você e eu. Aqueles 9 são aqueles que ouvem a palavra, que conhecem a palavra. Então eu tenho que chamar-lhes a atenção mais uma vez com isso. Por que será que os filhos nunca voltam? Por que será que os filhos nunca caem em si? Por que será que os filhos nunca se sensibilizam? Por que será que os filhos são tão duros? Eu preferiria enfrentar no campo de batalha um ímpio do que um cristão. Um dia o Davi falou assim: ó, caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos desse povo. Deus tem misericórdia, esse povo não terá misericórdia. E este era samaritano, e este era estrangeiro, alguém que não sabia quem Deus era, alguém que não conhecia as Escrituras, alguém que não conhecia o Senhor Jesus, alguém que não conhecia nada sobre Deus, nem de Deus. Não houve quem voltasse. E hoje eu pergunto: não há quem voltará? O nosso coração não vai voltar para Deus. E aí, eu quero chamar a sua atenção para mais um texto aí perto mesmo. Aí mesmo em Lucas no capítulo 15. Aí mesmo em Lucas no capítulo 15. Você conhece a parábola do filho pródigo? Você conhece muito bem a parábola do filho pródigo, a história do filho que foi embora de casa, mas que voltou. O filho que foi despedaçado pelas bestas feras, o filho que foi despedaçado pelo mundo. Quando ele perdeu tudo, ele voltou. Mas eu quero falar do outro filho pródigo, o mais velho. Vamos ler o texto, capítulo 15 de Lucas, aí perto de você, versículo 11. E quero que você tenha isso em mente: não há quem volte? Não haverá quem volte? Versículo 11, continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos meus bens, que me cabe. E eles repartiam os seus haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de uma forma dissoluta, corruptamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e aquele jovem começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar os seus porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem as bolotas dos porcos. 17. Então, caindo em si, aquele jovem disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o pai, o abraçou e o beijou. E o filho disse para o pai: pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde um anel no dedo e sandálias nos seus pés, trazei também e matai o novilho preparado para essa hora, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Ora, verso 25, ora, o filho mais velho estivera no campo o dia todo,